Olá, tudo bem? Então, eu vou falar a respeito para vocês da convivência de amor e carinho e afeto. Para que o nosso relacionamento dê certo, nós temos que ser inteiros. Eu tenho que ser inteira, meu esposo tem que ser inteiro. O que significa isso, Vera? Significa que nós temos que ter uma identidade, aquilo que nós somos, e viver aquilo que nós somos. Existe a guerra, aquilo que nos faz mal em um e no outro. Essas desavenças, elas ocorrem para todos nós. Só que a hora que você vai falar é o crucial para o relacionamento, porque o que você vai falar é muito importante. Se você falar com ira, você tem que falar sozinha, porque se o outro falar irado também não vão se entender. Então tem que falar assim, olha, espera que eu vou falar primeiro. Então esse é um ponto. Se você falar com ciúmes de alguém, com inveja, aí não vai dar certo, porque você está dentro de um espaço que não te pertence. Se você falar com falta de perdão, por exemplo, o que é a falta de perdão? A falta de perdão é você não entender que ele é falho. Nós, como esposas, e o marido, os homens são falhos. Esse entendimento é um trabalho que você faz. Isso é aqui dentro. É a vida toda. Para que, eu vou voltar lá no ciúme, para que você não tenha ciúme, você tem que vir a si mesmo, e aqui o coração, você tem que vir a si mesmo, porque o ciúme, ele tem a ver com não ver a si mesmo, você ver o outro, a outra, não sei. E esse processo de ver o outro, e não ver a si mesmo, isso traz consequências. Consequências de rivalidade que não existe. Exatamente, consequências de rivalidade que não existem. Então, para que você consiga exercer o amor, a amizade, a paz, não que não vai haver aquele tumulto na sua vida, aquelas coisas que todo mundo passa. Agora, as palavras que você vai falar, essa faz a diferença. Porque no relacionamento de marido e mulher, assim como Deus nos pede que honremos o nome dele, obedeçamos às suas leis, esse é um atributo da teologia onde Deus nos ensina a reverência. Então, aprender essa reverência também com o esposo.
entendeu? Não pode ser de qualquer jeito as coisas. Não é. Se você fizer de qualquer jeito, você não cresceu na maturidade emocional para que você tenha um relacionamento. Porque quando nós podemos a qualquer momento perder a calma, porém nós temos que sempre reconhecer esse fato. Então é a mesma coisa que eu quero explicar para você, meu amigo, meu irmão, é que Deus, ele pode repreender alguém? Pode, nós não sabemos sobre isso, não temos esse conhecimento. A única coisa que nós temos que entender é a reverência. Esse respeito é muito importante. Esse respeito tem a ver com as palavras que falamos. Esse respeito tem a ver com o porquê vamos falar tal coisa. Então, esse crescimento como esposa, como mulher, nós temos que ter para todas as pessoas. E esse respeito é uma identidade divina. É uma identidade divina. Onde não que você não vá ter uma hora ou outra uma palavra ruim, não é isso que eu tô falando. Tô dizendo assim, que na hora que você falar uma palavra errada, você deve voltar e reconhecer isso. Essa é a diferença de você estar presente na hora. Essa é a diferença de você não estar ausente de si mesmo. A presença na nossa vida, ela faz toda uma diferença, porque ele é uma palavra que eu trago para vocês, que Deus fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra é uma palavra que sempre eu recorri a ela. Nós muitas vezes demoramos para compreender essa palavra, porque cada um tem o seu pensamento, mas se você procurar esse insight, né? essa ligação com Deus, anda na minha presença e ser perfeito, você vai conseguir estar presente na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida relacional também. Veja, isso tudo que eu falei, eu estou falando de algo como um exemplo apenas. Existem muitas situações, bem difíceis até, mas o que eu quero expressar para você é que a espiritualidade, ela está na sua conduta de maturidade. E quando nós falamos em maturidade, nós temos que perceber essa maturidade em nós, para que você possa ser perfeito, porque anda na minha presença e ser perfeito é também relacionado a este andar. Então, é importante
essa mentalidade que você não vai ser perfeito, não é você que vai ser perfeito, é a sua atitude que vai ser perfeita, porque você vai planejar. Se você não tiver capacidade, você vai parar. E se você não tiver condições de falar algo bom, não fale. Entendeu? Então o relacionamento, ele engloba uma pausa. Uma pausa. Isso também, veja, não é critério para que você possa falar, poxa, no meu caso não tem nada a ver com isso. Pode ser. E não é um critério, não é um conceito, né? Mas é um exemplo, vamos dizer assim. E eu estava pensando numa coisa e eu me distraí. O que eu queria expressar. Então, a fé, né? Vamos falar da fé agora. A fé é uma consciência que você tem. Então, não que tudo vai dar certo porque você tem fé. Não. Acontece que, pela fé, nós temos uma ação. E se não deu certo, você pode retornar, compreende? Sabe o que é o arrependei-vos e sede curados? Arrependimento é você voltar. Por exemplo, você deixa eu pensar aqui. Eu gosto de dizer, eu escrevi no meu livro Um Tiro Certeiro na Fé, que quando nós erramos um caminho, o que nós fazemos? Nós estamos dirigindo, né? E a gente fala, puxa, passei do lugar. Aí o que nós fazemos? Nós pegamos e damos um retorno, voltamos. Temos que voltar, certo? Erramos o caminho. Então, o arrependimento, meus queridos, é simplesmente um retorno. Se você falou uma palavra ruim, se você tem que se arrepender, porque Deus, veja bem, para que você seja perfeito nas suas palavras, você deve retornar, para que você tenha essa ligação, marido, esposo, marido, você tem que retornar.